Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito da resistência, mas não da resistência do paciente, como costumeiramente é comum discutir-se, mas sim da resistência do terapeuta. E aí, o terapeuta também pode apresentar resistência? Fala-se muito na resistência do paciente, que o paciente está resistente, não quer trabalhar determinados conteúdos, que o conteúdo surge constantemente e o paciente foge do conteúdo, o paciente se recusa a aceitar que aquele conteúdo é relevante, mas não costuma se falar com tanta frequência quando o terapeuta acaba resistindo aos conteúdos do paciente e acaba fugindo desses conteúdos. Existe uma questão que o Lacan apresenta, na qual ele fala a respeito do terapeuta resistindo ao processo transferencial. Então ele resiste a se dar seguimento ao processo terapêutico devido à transferência ser dolorosa e quebrar uma posição na qual o terapeuta é colocado. Não é disso que vamos falar aqui hoje. Hoje vamos falar a respeito de outros processos um pouco mais simples de resistência que podem se manifestar por parte do terapeuta. Por exemplo, um paciente está na sua sessão falando de determinado tema e repentinamente o terapeuta muda, puxando o foco para outro tema, fazendo uma pergunta, fazendo um apontamento, sem que necessariamente esse apontamento tenha sido feito com um princípio terapêutico. Então existe sim um movimento por parte do terapeuta no qual ele reconhece um conteúdo importante e significativo. Então o paciente repetiu determinada palavra várias vezes, na próxima repetição o terapeuta aponta: olha, o que essa palavra significa para você? Ou então, qual é o sentido disso na tua vida? Agora, existem momentos em que alguns terapeutas podem fazer uma pergunta, um apontamento ou dar um novo direcionamento para a fala do seu paciente sem que tenha uma justificativa terapêutica, sem que esse próprio terapeuta consiga dar conta de explicar, foi por isso. Por exemplo, quando um terapeuta faz uma intervenção adequada, se você perguntar para ele por que você fez isso pensando na posição de supervisor, se você perguntar para ele por que você fez essa intervenção, por que você trouxe isso para o paciente, ele vai te dizer comumente que, bom, é uma palavra que vinha se repetindo no discurso do paciente, é um ato falho que ele já cometeu outras vezes. Ele vai dar uma justificativa plausível do aspecto de vista terapêutico. Agora, se você aponta isso para um terapeuta, pergunta por que ele fez essa intervenção e ele não consegue justificar essa intervenção, é porque possivelmente algum conteúdo do terapeuta se atravessou aqui. E o terapeuta está resistindo à terapia do seu paciente. O terapeuta está apresentando uma resistência com relação a certos conteúdos. Por exemplo, alguns casos que podem acontecer de resistência por parte do terapeuta. Um terapeuta ateu recebe um paciente que tem uma extrema religiosidade na vida dele. A religião faz muito sentido. Pensando em um ateu mal resolvido, porque em geral ateus que são bem resolvidos com seus conteúdos não costumam ter esse tipo de problema. Mas vamos partir do pressuposto que é um terapeuta ateu mal resolvido com o seu ateísmo que está atendendo esse paciente. E esse paciente ele fala sobre a religião dele por várias vezes e ele começa a mudar o discurso, fala de outras coisas, fala do trabalho, fala da família, fala de um curso acadêmico, uma graduação que ele está pensando em fazer, e de repente ele volta para o discurso da religião. E ele volta a falar alguma coisa de religião. E nesse momento que ele volta para a religião, o terapeuta simplesmente faz uma pergunta do tipo: e qual a graduação que você está pensando em fazer? Cortando o discurso religioso desse paciente. E aí você pergunta para esse terapeuta por que ele fez esse corte no discurso religioso do paciente, possivelmente ele não vai saber te dar uma justificativa.
porque ele não fez o corte em função da terapia do paciente, mas sim em função do seu próprio incômodo com a religião do paciente. Outras circunstâncias que isso pode acontecer, por exemplo, o paciente começar a trazer aspectos da sua sexualidade, começar a expor cenas sexuais de uma maneira bastante enfática e aberta. Falar sobre como é para ele transar com as pessoas, o que é, com quantas e quais pessoas ele transou, como foi. E um terapeuta, diante de uma situação mal resolvida com a sua própria sexualidade e com o seu próprio pudorismo, acaba desviando, puxando outro assunto, cortando, encerrando a sessão antes. Isso pode acontecer. Não deveria, mas pode acontecer. Então é muito importante o terapeuta, por isso existe a supervisão e por isso existe um movimento que se chama escrita de relatório, porque é muito importante que o terapeuta ele reconheça essas resistências em si e, se não for capaz de superar essas resistências a partir de estudo, leitura e da própria prática de terapêutica em relação ao seu eu, ou seja, ir até um terapeuta fazer a sua própria terapia, se ele não for capaz disso, ele deve encaminhar esse paciente, porque os resultados são desastrosos para ambos os lados. Tanto um terapeuta que vai perder credibilidade porque não está fazendo o seu trabalho com competência, quanto um paciente que não vai estar tendo o seu desenvolvimento de análise adequado e que pode acabar, inclusive, tendo vários prejuízos emocionais em função disso. É isso, então, um pouco a respeito da resistência por parte do terapeuta com relação aos conteúdos do paciente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clica em gostei. Se inscreve no nosso canal, acompanhe os conteúdos, segue a página do Instagram também para estar tendo acesso a outros aspectos, como por exemplo nossos cursos, aulas particulares, outras coisas que disponibilizamos para vocês. É isso, obrigado e até um próximo vídeo.